o queridíssimo nutrólogo e clínico geral, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo! Obrigado, Carol. Bom dia! Bom dia a todos em Prazer casa. tê-lo aqui para mais uma aula, né? Quinzenalmente a gente tem a oportunidade de aprender, de debater, de fazer questionamentos importantes dentro Verdade, aí Carol. da área, porque você como clínico geral, eu sempre digo, né? A gente consegue, gente, fazer assim algo geral envolvendo a parte de alimentação da nutrologia, que é fantástica. Verdade. Mas como um clínico geral que exerce, que clinica, Bastante. a gente consegue ligar esses assuntos. Então é sempre muito bacana. Hoje, Vamos lá. na verdade, esse tema foi um pedido meu. Eu acho que é um tema importante. Ele serve tanto como informação e conteúdo para a gente melhorar nossa qualidade de vida. Lógico. Emagrecimento, muitas vezes, quanto também alertas. Porque está tendo muito perigo por aí, talvez vocês se identifiquem e mal percebam que isso está sendo um perigo, tá? A gente vai falar hoje de GH, o famoso hormônio do crescimento. E aí você vai se perguntar, Carol, mas como assim? Nós somos adultos, nós já crescemos, por que a gente vai falar de GH? É isso que o Dr. Roberto vai linkar e explicar as milhões de funções que o GH tem no nosso corpo mesmo numa fase adulta. Contigo, vamos para a sua aula, você vai guiando as nossas perguntas aqui, doutor Roberto. Beleza, então vamos lá, Carol. Óbvio, né? O GH, como o nome mesmo fala, o hormônio do crescimento, a gente sempre imagina que só vai ser importante quando a gente está em fase de crescimento. E realmente é, sem sombra de dúvida, o GH é fundamental para que a criança se desenvolva. Atua no crescimento dos ossos longitudinais, né, na cartilagem em crescimento, bom, enfim, no aumento da massa magra. Na verdade, o GH ele promove a produção de proteínas dentro das células, proteínas essas que atuam não só no crescimento, como na renovação celular, né? Então, por que na vida adulta ele passa a ser importante? Tá, cresci, desenvolvi o meu tamanho específico, mas o GH na vida adulta continua tendo funções importantíssimas. Vamos colocar a primeira perguntinha na tela, Glaucia? Olha lá, que a gente vai respondendo as questões através desse guia aqui, ó. Primeiro, o que esperar do efeito, então, do GH em adultos? Diga lá. Vamos lá, Carol. Vou resumir as mais importantes, tá? Porque realmente o GH, ele entra em muitas funções, várias, mas algumas principais. O GH, ele estimula a produção de umas substânciazinhas chamadas IGFs, que são produzidas a maior parte no fígado, 70%, e algumas outras IGFs espalhadas em alguns outros tecidos. O que essas IGFs fazem? Aí elas vão atuar em reparação tecidual. Então, primeira coisa, quando a gente está lá no sono profundo, Carol, que você está lá dormindo, bem gostosinho, que a gente chama de a parte do sono, que é a onda REM, onde realmente você está dormindo profundamente. É nessa fase do sono que a gente libera também o GH. Tá. Ele é produzido em pulsos, que a gente fala, não é o tempo inteiro a mesma quantidade. Uma produção que a gente chama de basal petitinha e pulsos, momentos em que a produção é elevada. E vamos falar daqui a pouco também algumas situações onde ele se eleva para estimular a sua produção. Bom, e ele faz o quê? Ele vai renovar, por exemplo, as nossas fibras musculares. Sem a ação desses IGFs durante a madrugada, o nosso músculo seria catabolizado. Durante o dia a gente utiliza o corpo, né? É verdade. A gente desgasta o músculo, faz movimento e depois no sono profundo a gente repara. A gente restabelece a ordem, a gente recupera, a gente anaboliza. Durante o dia a gente cataboliza o corpo, desgasta e no sono profundo a gente recupera, que a gente chama de efeito anabólico do GH. Além disso, o GH ele é um grande poupador durante o dia da glicose. Ele diminui a necessidade da célula precisar de glicose. Ele estimula muito o uso da gordura corporal como fonte de energia. Tanto que ele é produzido em níveis maiores quando você está há muito tempo sem comer. No jejum... Intermitente, ele tem relação. Tem, porque no jejum, quando você está muitas horas sem comer, o corpo humano é obrigado a mobilizar uma segunda fonte de energia, que é a gordura do nosso corpo. E o GH entra aí, ele estimula, que a gente chama de beta-oxidação da gordura. Então, de modo indireto, ele controla as taxas de gordura no corpo também. Ele ajuda na massa muscular, na renovação, ajuda no controle da taxa de gordura no corpo, ajuda na remodelação dos ossos, ele é importante a gente perde cálcio do osso, depois tem que recolocar. Né? Na vida adulta é
um processo contínuo, né? A gente perde um pouquinho, repõe, perde um pouquinho, repõe. E o GH entra nessa recuperação, além da massa óssea, ajuda a manter, além da produção do colágeno. Também precisa do GH. Então, doutor né? Roberto, primeiro que uma conclusão que a gente vai tirando, que Vamos lá. nessa fase, essa delícia de fase aqui, tá muito bem ilustrada, tá muito lindinha essa menininha, não sei se dá pra gente colocar na tela cheia, ficou muito bonito, né? Nessa fase da criança, que a gente precisa de mais GH. Então, Sim. se a gente dosa o hormônio, é possível dosá-lo no sangue? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente nota que tem uma classificação de faixa etária. Isso, exatamente. E que na fase, claro, né, mais adulta, essa produção já diminui fisiologicamente. Sim, é natural que diminua. A gente não vai continuar produzindo a mesma coisa. E a gente dosa no sangue os IGFs. Que são exatamente, a gente dosa mais o tal do IGF-1, que tem uma correlação muito grande com esses picos, né, esses pulsos de produção do GH. E o questionamento é óbvio, né, que falado todas essas benefícios da manutenção da produção do GH na vida adulta, é tentador pensar em usá-lo para que a gente continue jovem, que a gente não envelheça, que a gente fique controlando a gordura no corpo, que a gente melhore a massa muscular. E é óbvio que aí vamos dialogar um pouquinho sobre os riscos de fazer isso de uma maneira totalmente inconsequente. Vamos colocar a próxima pergunta, porque antes de falar dos riscos e o que pode, o que não pode, o que existe e o que não existe, porque deixa eu contar para vocês, doutor Roberto, não sei se você já comentou aqui, que você é um grande estudioso, um grande sábio na questão dos nutracêuticos. Os nutracêuticos são aqueles princípios ativos naturais que se assemelham com alguns receptores, nutrientes, né, alguns hormônios diferenciadas. Que são aí considerados, vamos dizer assim, naturais para melhorar algumas condições. Dr. Roberto, no final da pauta, vai contar qual ou o que tem a ver com o GH, tá bom? Nós vamos deixar para uma surpresa final. Mas agora a gente vai entender aqui, para quem é indicado o uso do GH? Então, assim, a gente precisa dele, entendemos, só que tem alguma indicação ligada à patologia. Sim, sim. Aliás, as indicações oficiais, a medicina chama de indicação de bula, ou o estudo foi feito para saber quem precisa usar. Então, como é que se sabe o prejuízo da falta do GH no adulto? Então, os primeiros estudos começam sempre com pacientes na vida adulta. A criança que não produz, ela não cresce, ela fica com uma baixa estatura, que a gente chama de nanismo. A indicação oficial sempre foi na pediatria. Crianças que têm déficit de hormônio de crescimento vão repor, vão usar. No adulto, a gente já cresceu. Só que tem pessoas que passam a produzir menos GH na hipófise por outras questões, por doenças da hipófise, aonde se produz o GH. Então, alguns tumores, trauma craniano, depois de um acidente automobilístico, algumas pessoas traumatizam a hipófise e não produzem. Então, o que a medicina viu? No adulto, quando se produz menos GH, o que causa? Né? Então, óbvio, qual é o sintoma que isso traz? Que prejuízo? Então, foram ver que o prejuízo era modificação da composição corporal, o paciente adulto que produz menos GH fica com menos músculo, aumenta a taxa de gordura, começa a ter sensação de depressão, fadiga mental, de sensação de perda de vigor, porque o GH atua em conjunto com outros hormônios, né? Isso pode também trazer um prejuízo. Diminuição da massa óssea, descalcificação. E no adulto que tinha o déficit, a reposição trazia um grande benefício, porque você está corrigindo uma produção muito abaixo do mínimo que o seu corpo necessita. Então, a indicação oficial era sempre crianças com déficit de crescimento, por baixa produção, e adultos que produziam menos. O que mudou, que aí eu acho que a medicina começou a entender algumas questões, seriam as indicações que a gente chama na medicina de off-label. Off-label, sim, são as indicações ou os usos que não foram estudados para isso, aonde as pesquisas ainda não concluíram se pode ser usado de maneira indiscriminada. Mas a minha pergunta, antes da gente chegar nessa parte do problema, naturalmente a gente sabe, então assim, vamos envelhecer, essa taxa de produção vai diminuir, mas se é estudado uma quantidade por faixa etária, o saudável é você estar dentro da quantidade que foi estudado, que é o normal para sua faixa etária, certo? Teoricamente, sim.
O que faz essa produção, porque eu já ouvi também, pensando em crianças, vocês vão entender o que eu vou falar. Crianças que têm adenoide, que não dormem direito, que não chegam no sono REM, também podem ter problema de crescimento por causa da adenoide, porque não chega no sono que produz o tal do GH. E nos adultos, doutor Roberto, o que faz a gente sabotar o nosso GH natural? Porque, gente, se você não tem nada, teoricamente, ele tem que estar na condição correta. Perfeito, Carol. Que pergunta maravilhosa. Não, eu tô aqui desesperada para descobrir. Orgulho de participar das pautas com você. Que você vai lá no âmago da questão. Eu fico enlouquecida, não é verdade? Que nós temos que descobrir. Vamos lá. Óbvio, Carol. É exatamente isso. A gente, para manter a nossa produção fisiológica, existem alguns estímulos que a gente pode contribuir, sem sombra de dúvida. Primeiro, o sono, já matou a charada. Então, adultos que têm uma insônia crônica podem ter uma produção mais baixa de GH. Tá? A inatividade física, porque o que mantém o estímulo do GH? O sono. O esforço físico tem correlação direta com a produção do GH, porque uma vez que eu catabolizo, que eu desgasto meu músculo, eu tenho que produzir GH para reconstruir. Então, a produção de GH tem correlação direta com ser em níveis melhores em ativos, em atletas, em relação ao sedentário. Que coisa! Isso influencia. A quantidade proteica da alimentação, porque vários nutrientes, alguns deles vão contribuir. Alguns aminoácidos, arginina, ornitina, lisina, o mineral zinco, são cofatores que a hipófise necessita para a produção do GH. Então, que a gente vai falar daqui a pouquinho desses nutrientes em doses maiores, como nutracêuticos. Então, um aporte proteico insuficiente, se eu ingiro pouca quantidade proteica, porque esses aminoácidos são derivados das proteínas que a gente ingere. Tanto arginina, ornitina, lisina. O zinco não é mineral, mas que também se encontra muito na proteína de um modo geral. Então, o aporte proteico influencia. Por isso que eu preciso ter uma dieta correta em proteína. Se eu tenho uma dieta com pouca proteína, eu vou ter um comprometimento na produção do meu GH. E aquele lance do sono, a gente tem uma sequência de sono, né? Enfim, produção da melatonina, que produz não sei o quê, que o cortisol não sei o que lá no turno, que chegamos então nesse sono REM da produção do GH. As pessoas podem ter algum problema aí também? Você citou quem tem insônia, mas de repente pode ser de uma produção também baixa que começa lá na melatonina. Isso também pode estar relacionado. Também. Porque para você aprofundar o sono, precisa da melatonina. A melatonina tem que ser liberada lá no teu, também na sua hipófise, para induzir o sono profundo. Se eu não libero tanta melatonina, eu também não aprofundo o sono. E um detalhe interessante, Carol, quando você está alimentado, que os níveis de glicose no teu sangue estão altos, que você comeu, principalmente carboidratos, não existe a liberação de GH. O GH não é liberado em conjunto com a insulina. Ele é interrompido. Ele é interrompido. Então, quem faz uma dieta muito rica em carboidrato para dormir, vai ter uma produção menor de GH, porque os níveis de insulina vão ficar altos durante a madrugada. Diretora, eu não te falei que tinha muito assunto. Tem muita coisa. Glaucia, ela me perguntando algumas coisas, eu falei, ouve a pauta do Dr. Roberto. Então, é óbvio, se a gente respeitar, é óbvio, Carol, mesmo respeitando tudo, né, fazendo tudo isso, comendo certo, tendo sono, fazendo atividade física, não fazendo uma refeição com muito carboidrato antes de dormir, eu tenho grande chance de manter minha produção dentro dos níveis das variações ditas corretas. O grande desafio, Carol, e por isso que passou-se a usar o termo modulação hormonal e não reposição hormonal, que são atos diferentes, eu reponho aquilo que eu não estou produzindo. Então, quando a gente fala em repor GH na criança, é porque ela não produz. Quando eu falo em repor ou produz muito abaixo do limite mínimo, adulto idem, reposição de GH no adulto, por trauma de hipófise, por algumas condições específicas. Modular não, é um termo que começou na medicina americana, lá no finalzinho da década de 80, que seria o desafio de entender se esse hormônio GH, ou outros, né, vou falar de um modo genérico, não só para o GH, muito por faixa etária, né, a gente começa a ter uma produção menor dos nossos hormônios dos 30 aos 40 anos, Carol, isso é fisiológico. Ninguém vai deixar de ter essa queda que é muito suave, e em média dos 30 aos 40, nessa década, por genética provavelmente, o nosso corpo tem que diminuir gradativamente a produção dos hormônios para que a célula não receba o mesmo estímulo
e dali para frente a gente comece uma cascata de degeneração e envelhecimento. Se isso não acontecesse, a gente viveria talvez 500 anos. Na terra do nunca, né? Onde que as crianças não creem que fica sempre criança? Provavelmente deve ter no mundo da fantasia alguém que nunca envelhece, né? Só que o que a medicina se preocupou é que, vou fazer uma matemática rápida, tá? Vamos supor que eu produzia 1000 moléculazinhas de um hormônio aos 30 anos. Eu passo de 1000 para 900, mantenho essa produção até meus 40 anos. Aos 40 cai para 800 e eu mantenho até meus 50. Tá. Aos 50 cai para 700 e mantenho até os meus 60. Esse declínio suave ao longo de décadas é um envelhecimento fisiológico que todo mundo vai ter. Provavelmente, fatores ambientais como estresse emocional, estresse físico, a insônia, o estresse físico, o estresse químico, o tabaco, os aditivos alimentares, metais pesados, os xenobióticos, todos os aditivos, os agrotóxicos, a má alimentação, o desbalanço alimentar, pode gerar declínios muito mais rápidos do esperado para a tua faixa etária. Tá. Então você deveria ter lá a variação dos laboratórios, você está lá com seus 40 anos, um exemplo aqui, 35, para a sua faixa etária tinha que variar de 100 a 1000, né? Eu pego duas pessoas com o seu mesmo perfil, Carol, com a sua mesma idade, idoso, uma está 100, a outra está 1000. Uma está produzindo o limite máximo permitido, a outra quase que o limite mínimo permitido. E o que a medicina entendeu é que alguns pacientes que produzem esses limites mínimos, embora dentro do esperado, podem ter algum prejuízo fisiológico. E a modulação pode ser interessante. O declínio hormonal acentuado para a tua faixa etária poderia trazer perda de qualidade de vida, sintomas, e alguns estudos passaram a correlacionar com uma chance maior de doenças degenerativas. Vamos colocar a próxima pergunta, que daí a gente entra nessa parte. Aí a modulação, né, poderia ser uma... Daqui a pouquinho perguntinha do público, mas a próxima pergunta do Dr. Roberto, que ele vai responder essa questão, porque estão usando, gente, indiscriminadamente, né? Claro, né? Como tudo que começa a acontecer, começa aqui, descobre vira uma bola de neve. O uso do GH ajuda a emagrecer e ganhar massa muscular? Existe algum risco? Aqui começa então a sua resposta. Vamos lá. A modulação é permitida e considerada... honesta, leal, bacana, saudável, dentro deste quadro que você está dizendo. Que é uma arte de conseguir avaliar isso, Carol, porque você tem que correlacionar, inclusive, sintomas, né? Os declínios hormonais acentuados geram sintomas específicos. Associado a uma dosagem hormonal, que mesmo que esteja na faixa de normalidade, mas ali no limite muito inferior, isso pode ser modulado. Embora existe uma resistência muito grande da medicina ortodoxa que acredita que não, a gente só deve repor e não modular. Tá? Mas isso é um conceito que vem sendo debatido, os estudos vão dando para a gente uma direção, mas o que é a preocupação? Converse com o seu médico. Qual é a preocupação? No mínimo, Carol, no mínimo, um declínio hormonal fisiológico não vai acontecer aos 23 anos de idade. A não ser que seja uma patologia da hipófise. O que eu tenho visto, e você deve ter acompanhado isso, daí a sua preocupação em trazer essa pauta, e parabéns... Que a gente conversa muito, né, parabéns gente? pela... Doutor Roberto está aqui há quantos anos, Claudinha? Nós vamos fazer 7, você está 5 ou 6, eu sou um filho aqui de vocês. Nossa, muito. E a gente conversa, porque assim, aqui, o objetivo, gente, é sempre esclarecer, vocês não têm noção, tá? Doutor Roberto tem um pouco, né, da vontade que eu tenho de colocar tudo o que mais as pessoas se queixam nas mensagens que eu recebo pessoais, com a resposta aqui, entendeu? Com a resposta. Não é milagre, é a resposta para a gente ir atrás e buscar mais qualidade de vida e mais saúde, né? De abrir espaço para dialogar isso, Carol. É importante esse seu insight, né? Porque a gente tem visto o quê? Eu falo que entre o que a medicina vai descobrindo, Carol, e o que os oportunistas e fanfarrões fazem é que mata. Porque é óbvio que é interesse coletivo da medicina que a gente viva mais e melhor. Que a gente chegue aos 90 anos com uma qualidade de vida boa. Com um controle, com uma boa massa muscular, com uma taxa de gordura corporal. Só que o que a gente tem visto é uma prescrição lúdica, uma prescrição extremamente voltada só para o fim estético. Esquecendo dos riscos quando eu estou dando algo que meu corpo naquele momento não tem necessidade. Aí é excesso. Como a falta ou declínio é antifisiológico, o excesso também é antifisiológico. E é aí que a medicina se preocupa. Eu tenho visto meninas dos 20, homens e mulheres, dos 18, dos 20 anos aos 28, até às vezes aos 30, usando o GH com uma facilidade danada. E ainda com a promessa de quem prescreve, inclusive em anúncios de internet, de que é para secar.
Já existem evidências que mulheres aos 22 anos têm declínio hormonal. Não tem, Carol. É mentira, improvável, né? que uma mulher de 20, de 25 tenha declínio do GH, a não ser que seja uma patologia. Que foi o que a gente citou. É aí o que a também. gente citou. Mas um declínio fisiológico aos 25, não, aí é o uso lúdico, é o uso para fins lúdicos. Agora, eu pego às vezes, ou outros, qualquer médico que tem um paciente que você dosa um hormônio específico, que está lá no limite muito inferior, e onde ele tem queixas, e isso vai acontecer, Carol, no mínimo a partir dos 30. Na prática de consultório, a partir dos 40, dos 50, dos 60. E essa faixa etária se beneficia, quando em declínio, de uma modulação bem feita, de uma correção. Que é diferente do que as pessoas têm feito. Vou colocar a próxima pergunta na tela, porque as pessoas têm feito, ó, me parece que é isso aqui. Quer ver? É o uso totalmente... Qual o perigo do uso indiscriminado do GH? Qual é o uso indiscriminado, né? Você vai lá, aí o médico fala assim pra você, não, se emagrecer, quanto? 10, 8 quilos, fica tranquila. Já passa aqui, porque aqui você já faz o negócio, aqui você já passa... tudo no mesmo lugar, já tem tudo no mesmo lugar. Ó, abre o olho, tudo no mesmo lugar. Aí, ou te dá uma injeção, né? Pá, já no mesmo lugar, no mesmo dia da consulta. Já sai, já pagou a consulta, já pagou aquela injeção, você nem sabe o que tem na injeção. Pá! Ou aquele negocinho sublingual, também pode ser sublingual, pode, GH? O GH pode ser prescrito sublingual. Embora... Que é isso? Ah, então, é pra você secar. Aí você come, faz uma dieta, claro, restritiva, vamos dizer calorias, assim. Até em calorias, para secar mais rápido. Emagrece mesmo, né, doutor Roberto? Emagrece, Carol, é óbvio. E aí o que acontece? O GH sublingual não é tão utilizado, não. Alguns outros, sim. Tem alguns outros hormônios que na forma sublingual que é sublingual que eu já ouvi e falei, deixa eu perguntar se é mais na forma injetável mesmo. É lógico que emagrece, Carol. O poder que um hormônio tem é muito grande. A gente sabe disso como médico. Né? Aí a responsabilidade é justamente saber, por esse poder extremo, qual é o limite do bom senso. Né? Aonde eu posso, no início, dar uma bela facilidade para o paciente, ficar feliz, né? E falar, nossa, esse cara é mágico, olha meu corpo em 2, 3 olha, meses. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, mas quando você tem alguma complicação, né? E que seja de 1 para 1 milhão, Carol, desculpa, mas cada paciente que o médico interfere negativamente por uma prescrição exacerbada ou único, inadequada, né? Desculpa, mas é uma vida. É uma vida. É porque se tem um problema, não são problemas bobos. É uma coisa que também a gente pode alertar, não que o GH causa câncer, não causa. Tá? O GH não causa câncer em ninguém, não. É um hormônio que tem as suas funções a cumprir. Ele não desencadeia uma célula se transformar numa célula cancerígena. Perfeito. Tá? Mas se eu, por algum motivo, passei a desenvolver uma célula cancerígena, por algum fator genético, por algum outro fator, é óbvio que o uso do GH e até de outros hormônios podem promover, fazer o crescimento ser mais rápido e eu ter um problema por esse uso inadvertido. E alguns trabalhos mostrando que o uso em doses acima do que o seu corpo está necessitando, a predisposição ao diabetes aumenta. Olha só. Você pode ter, porque ele poupa glicose. Então, é um hormônio que pode levar a um quadro chamado resistência à insulina. Diferente do paciente que tem um declínio, onde a falta do GH aumenta a taxa de gordura por um GH muito baixo e a obesidade leva a um problema. Não, né? E aí é outro eu te faço mais uma pergunta além desses dois problemas que você está indicando. Penso eu, quando então a pessoa faz uma vez isso, aí até ela, tudo bem, deu certo, tá, doutor Roberto? Ela manteve, ela nunca mais engordou, ela aprendeu a comer, ela foi fazer atividade física. Vamos considerar assim? Foi legal pra mim, Carol, foi um fator aí desencadeante, mas eu mudei tudo, nunca mais eu fiz isso. Bom, cada um com a sua consciência. O médico e o paciente, né? Sem dúvida. 2, você começa a fazer isso numa frequência, porque vamos combinar que vicia... Ué, ninguém quer voltar atrás, né, Você tá Carol? vendo a imagem. O hormônio começa a cair de novo, você começa a engordar de novo, coisa esquisita. Não tô gostando, vamos lá de novo, que ele vai me dar aquela injeçãozinha legal. Acho eu,
o nosso corpo vai parar de produzir ou não, doutor Roberto? Sem dúvida, isso aí é tão Tudo lógico. que você fica... Não é verdade? Já ouviu essa história? Isso é verdade, chama não é? efeito feedback negativo. Aliás, é assim, E aí? É assim que o nosso corpo controla a nossa própria produção. Como é que o nosso corpo não erra na mão? De falar, eu estou produzindo mais do que devo ou menos do que devo. Existe um mensageiro que sai de todas as nossas células, Carol. Toda vez que você produz hormônio em níveis corretos, esses hormônios caem no sangue e vão procurar um alvo. Esse alvo é uma célula. Tá. Essa célula está lá, por fora dela tem uma fechadura para receber uma chave. É um receptor. O hormônio acopla ali, como o GH faz. Toda vez que toda a célula está recebendo esse estímulo correto, de dentro da célula sai um mensageiro avisando a glândula que aquela produção está ótima. Produz isso, é o que eu preciso. Tá tudo bem. Se tiver muito, esse mensageiro, ele vai falar para a glândula, parou. Porque você está me mandando mais do que eu preciso. E esse efeito feedback chamado negativo pode ocorrer sim, até com a própria modulação quando ela é mal feita. Porque existem modulações e modulações. Existe uma modulação intempestiva de doses quase que para reposição. Nossa. O que é um pouco arriscado. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, Carol. A modulação hormonal é uma evolução do raciocínio, eu não critico, pelo contrário, agora está se falando, eu já sei disso há 10 anos. Em 2006 eu já fiz um curso de modulação hormonal, tá? Para entender o que significa isso. Só que como clínico que sou, o bom senso prevalece. Eu como clínico tenho que entender quem precisa, quem não precisa, para quem eu uso para um fim que vai trazer benefício, para quem eu quero só ganhar dinheiro e ter meu consultório cheio com um monte de gente forte. Que ganha, né, doutor Roberto? Carol. Que ganha, né? Porque dá um resultado muito rápido, Carol. Quanto que custa? E o que você falou... A pessoa faz tudo, ela fala, é um milagre, eu vou pagar o que for para perder a barriga. E o que você falou é pertinente. O uso de droga anabólica, né? A gente está falando do GH, mas tem aí as oxandrolonas da vida, o estanozolol, que são os anabólicos esteroidais, né? Que imitam a testosterona. São fascinantes no seu efeito. A pessoa que começa, Carol, é ruim voltar atrás, hein? Dê um doce bem gostoso para a criança, depois você tira e fala, não te dou mais não. Não, peraí, eu quero continuar assim o resto da vida. E faz um ciclo, depois faz o segundo, depois faz o terceiro, e a médio e longo prazo vem os prejuízos do feedback negativo, com riscos de esterilidade, com riscos de tumores, inclusive, com riscos hepáticos, porque os hormônios são metabolizados no fígado, Carol. Muitos deles, para serem depois excretados, depois que agiram, o corpo tem que quebrar e excretar. É tudo via hepática, mas e aí? Então sobrecarrega. Então eu acho que a modulação é bem-vinda, se feita com critério para os pacientes que precisam, que têm sintomas, que têm exames laboratoriais que justifiquem, e esse paciente vai ter um benefício de uma medicina preventiva. E aí, mexe, tira a bunda, vai mexer do sofá, né? Tira o bobo do sofá, vai fazer exercício, vai subir dessa escada, vai controlar a dieta e a boca, porque não vai adiantar nada, porque as pessoas querem um milagre, mas não volta a praticar atividade física, não volta a comer direito. Fala, não, nem preciso, porque a injeçãozinha milagrosa. Que horror, né? Tenham medo disso, pelo amor de Deus. Vamos entrar nas perguntinhas do público? Vamos. Dei meu recado também, porque eu tô ficando assustada com o que eu tenho visto. Vamos lá. Roger, um beijo, obrigada, querido. Quais são os principais sintomas que sinalizam a necessidade do GH? Excelente pergunta. Excelente. É uma dosagem no sangue que a gente faz sempre em check-up ou nem é tão pedido normalmente? Ou você tem essa prática, doutor? Na verdade, aliás, boa pergunta, Roger, parabéns, viu? Primeiro, um conjunto, né? Medicina, sim, é um conjunto de dados, né, Carol? Nada isoladamente faz um diagnóstico. O sintoma isolado precisa de um exame também, mas o primeiro indício que provavelmente existe o déficit do GH ou uma produção abaixo do ideal, nem se dosa tanto o próprio GH no adulto, se dosa os IGFs, ou principalmente o IGF-1, é a nossa referência maior. Mas primeira coisa é uma mudança muito abrupta na composição corporal. Você fala, poxa, eu estou começando a perder peso, a perder músculo com muita facilidade, a ganhar gordura corporal com muita facilidade. Você vai ter sensação de dificuldade, de concentração, você vai ter uma sensação de uma perda de vigor física, até uma sensação, às vezes, de depressão. Você vê muito isso em pacientes com declínio hormonal acentuado na vida adulta, a partir dos 40, 50 anos de idade, com uma sensação de depressão, de baixa autoestima, sensação de que você está com pouca força para ir para a luta, e isso pode já sugerir. Óbvio que é uma dosagem sanguínea que tem que ser feita para se dosar o IGF-1 e ver se realmente está abaixo
né? A arte é saber o que é parada de produção ou déficit por uma produção baixa, e tem testes, exames específicos para isso. Você faz em laboratório. Tá. Tem que injetar algumas substâncias para ver se o GH está sendo produzido pela hipófise. São testes chamados de função da glândula. E isso é raro a gente pedir, porque o déficit extremo no adulto não é tão frequente. Tá. O declínio que é subjetivo, porque o DOS do IGF-1 está dentro dos limites. Né? Mas então, se tiver de dosar, esse já de dosar e alguns sintomas, isso já pode referir uma necessidade de modulação. E não só do GH. Entenda que o corpo humano trabalha em harmonia com vários eixos. Hipófise, que produz inclusive o GH, tireoide e suprarrenal. Se eu não analisar essa tríade, eu posso ter um hormônio sendo produzido em níveis menores por alteração de outro hormônio, de uma outra glândula, que está influenciando na produção de outro. Então, é complexo, Carol. Entre na pauta que o Dr. Roberto falou de suprarrenal, porque eu estou identificando que os sintomas são um pouco parecidos dessa queda do GH e do quem tem problema de suprarrenal. Sim. Só colocar lá vai lá no YouTube, coloca o canal do Você Bonita, que é um canal aqui da TV Gazeta, dentro do YouTube. Você revê a pauta, coloca o Dr. Roberto, suprarrenal. Acho que foi esse o título que a gente fadiga deu. Adrenal. Fadiga adrenal, é verdade. Se não me engano, fadiga adrenal. Assistam essa pauta, depois dessa vocês vão ver também que vai dar certo, vocês vão juntar as coisas. Vamos para a próxima perguntinha. Vamos lá. Agora, Cláudia, mais uma do público. Daqui a pouquinho ele vai contar o princípio ativo, nutracêutico e um pouquinho da alimentação, que vai dar uma ajudada. Vamos lá. Vamos pro lado natural. Vamos pro lado que a natureza nos deu, né? É do Roger de novo. Beijo, querido. Qual é o exame que detecta a Não, esse já ele mandou duas com a mesma coisa. Vamos botar outra. Vamos ver se tem outra. Quer que eu pego aqui, Glaucia? Rapidamente. O exame eu falei, é o IGF-1, né? Geralmente se dosa o IGF-1. E testes de provocação também, para liberação de GH. Isso é mais... Doutor Roberto, enquanto eu pego aqui, doutor Roberto, eu acho que tem muita mãe também... assim, um pouco preocupada quando nota que o filho não está crescendo, coisa e tal. Normalmente tem que ser feito pelo pediatra esse tipo de São testes, diagnóstico. são testes mais específicos, o pediatra sabe o que fazer. Existem os pediatras ou os endocrinologistas pediátricos que têm habilidade no déficit de crescimento. Existem testes laboratoriais que avaliam se a criança está produzindo níveis adequados ou não. Tá. E o diagnóstico é perfeitamente conclusivo, e aí a reposição, o tratamento dessa criança vai ser sem dúvida instituído, não se tenha dúvida. Perfeito. Vamos então, essa é legal, vamos colocar essa que você tem aí, então daqui a pouquinho eu pego mais uma aqui que agora minha internet voltou. Vamos lá. Um beijo, Lidiane, obrigada. O uso do GH na fase adulta prejudica quem quer engravidar? Bom, aí é uma zoadinha, então. Se não tiver necessidade, eu não tenho necessidade nenhuma de GH, estou usando para fins lúdicos. Para ficar seca? Para ficar seca pode atrapalhar sim, porque o GH em doses suprafisiológicas do que o corpo necessita é hiperglicemiante. E já existe a chance da mãe que engravida, se tiver com peso acima, ainda desencadear o diabetes gestacional. Então, não de engravidar, né? É óbvio que, entenda o seguinte, o corpo humano é uma máquina muito complexa, onde várias glândulas produzem vários hormônios que se interagem para uma finalidade. Perfeito. Então, existe sim um desequilíbrio de um setor por exagero de outro. Não existe ainda estudos de GH em fertilidade. O que se tem hoje de novo, Carol, é estudos com o GH para novas indicações médicas. Para esteatose hepática, tem alguns estudos que estão mostrando um resultado interessante. Alguns estudos mostrando os GH para condromalácia, para quem tem uma cartilagem mais molinha, que a gente chama de condromalácia. Então, alguns estudos estão surgindo. Né? Deixa esses estudos concluírem. São estudos que iniciam pequenos, com poucos participantes, mas depois grupos maiores vão surgindo, né? E as novas indicações do GH estão existindo, mas através de estudos e não para fins lúdicos. Não para ficar vamos estudar GH para ver o que acontece na academia. Né? Isso geralmente a medicina não faz. Não para deixar a barriga trincada, gente. Bem entendido isso, né? Vamos fechar então com segredinhos que a natureza nos deu que podem deixar essa produção naturalmente eficiente e saudável dentro da faixa etária que você hoje tem na sua vida. Exatamente. Por que não manter o que a gente consegue através de hábitos, né? E a modulação deixa para médicos conscientes, com habilidade, com experiência fazer. Cuidado com quem você está procurando, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, já que o GH necessita, na sua produção, de um aporte proteico,
E os 4 principais aminoácidos, 3 aminoácidos, tem um que é a glutamina também, alguns estudos referem estimular a produção do GH, que é a ornitina, a arginina, a lisina, e alguns estudos referiram também a glutamina. Tá? A glutamina a gente produz dentro do corpo, mas vamos pegar ornitina, lisina e arginina. Todas as fontes que eu trouxe aqui, tem alguns deles. Tá. Então aqui tem fontes animais e fontes vegetais. Perfeito. De ornitina, arginina, lisina e o zinco também, que é um mineral fundamental para que o hormônio acople no receptor, é necessário a presença do zinco. Tá? O receptor recebe até o nome de zinc fingers, dedos de zinco, que são formados, parece os dedinhos onde acopla, que são formados por zinco. Então, o zinco é fundamental. Que tem então, aqui, né? Aqui tem tudo que eu trouxe aqui, tem. O zinco vai estar em todas as proteínas, sejam animais, sejam vegetais. Então, eu trouxe aqui um aporte animal, carne vermelha, peixe. Não vai se entupir de carne vermelha, porque o excesso também não vai aumentar a produção exageradamente. Inclusive, a receita da Malu... Vai com um pouquinho hoje de... Sabe o que a Malu vai fazer, gente? Não... Você tá falando de comidinha, né? Vamos falar da comidinha da Malu hoje. Ela vai fazer um yakisoba falso. É um yakisoba fake. Você tá vendo isso daí? Macarrão, carne. Ó, tem um monte de mudança. E o molho que não tem nada de açúcar? Fantástico. Não dá pra perder. Daqui a pouquinho essa receita da Malu é a cara dessa segunda. Muito bom, muito bom. A proteína estimula GH e o carboidrato libera insulina, que atrapalha um pouquinho. Então, uma dieta muito rica em açúcar e em amido, em refinados, também para o GH não é muito bacana. O abacate é legal? Por isso aquela história do abacate antes de dormir, pode dar uma ajudada? Pode, porque o abacate tem triptofano também. Eu não trouxe o abacate, mas o abacate tem triptofano. O triptofano é precursor da melatonina e a melatonina faz você dormir melhor. E aí você chega no GH mais rápido? Provavelmente. Ótimo. Trouxe aqui iogurte, né? Um iogurte de preferência aí natural, tá? Pode ser até desnatado para quem quer diminuir gordura animal. Os ovos também são boas opções. O feijão preto tem uma quantidade muito boa de lisina, né? Então aqui deixa para o almoço uma boa quantidade de feijãozinho preto. As oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, o amendoim, eles são fontes de arginina, também de ornitina. O cacau, Carol, é fonte também de lisina e um pouquinho de ornitina. Olha que legal. Né? A aveia também, para o café da manhã, ó, também. É uma boa fonte de arginina. E eu trouxe a suplementação. O que você acha que é um princípio ativo aí natural que pode ajudar, assim? Você não quiser Na verdade, alguns, né? O que a gente faz como nutracêutico é extrair os nutrientes que eu desejo e concentrar em doses maiores numa cápsula, se tem na forma de spray, se tem na forma de cápsula, que são o que a gente chama de nutracêuticos secretagogos, esses nomes que a medicina inventa. Há nutrientes que ajudam na produção, na secreção de um hormônio. Então, tem vários secretagogos. Inclusive, um que no Brasil não tem, que é um medicamento, existe um hormôniozinho no estômago chamado grelina. A grelina, que é produzida no estômago, é um grande estimulador do GH. E a grelina é produzida quando você está muitas horas sem comer. Então, quando você está no jejum, a grelina é produzida e aumenta a produção de GH. E tem um medicamento que é um derivado, tem uma estrutura molecular parecida, química, com a grelina, chama excelina, eu não vou saber o nome comercial. Mas aqui é proibido? Não, aqui não tem. Nos Estados Unidos é liberado. Lá é prescrito na forma de cápsula. Aqui o que a gente prescreve são os nutrientes secretagogos. Perfeito. Ornitina, arginina, zinco, lisina, na forma de suplementação, né? Então isso é uma alternativa. O whey protein, ele tem algumas proteínas do soro do leite, são estimuladoras também da liberação do GH. Olha que legal. Então o whey protein também não propriamente... Shakezinho antes de dormir. Desde que não tenha lá o carboidrato, tá? Porque você não pode interferir na liberação de GH com alimentos. Então se for usar um suplemento secretagogo, 2 horas antes já não coma mais nada. Tá? Aí você vai dar o que o corpo necessita através já do tiro certeiro. Eu estou concentrando numa cápsula aquela parte do alimento que vai fazer o efeito que eu quero. E isso pode ser feito. Atividade física, gente, por favor. Falar em atividade física, deixa eu te contar, você tá vendo nosso ortopedista? Tô vendo, conversei com ele antes. Nós vamos falar de crossfit. Olha só como tudo tem, né, tem ligação. Mais do que o incentivo para você fazer atividade física. Só que nosso ortopedista hoje vai estar lá do ladinho, nós vamos entender qual o limite desse crossfit. Estava conversando com ele, os limites da lesão, né? Da lesão, vamos entender quem pode e quem não pode. Ó, esse você pode, mas esse você não pode. Então vai ser um bate-papo muito legal daqui a pouquinho, ao vivo, com
com uma aula, vai ter um treino de crossfit e ao mesmo tempo a opinião do nosso médico. Aí bem-vindo, viu, querida? Até daqui a pouquinho com a gente. Doutor Roberto, só posso te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter atendido este pedido. Era realmente eu estudo muito, você sabe, eu te pergunto algumas coisas fora do ar, até para condução da pauta e tudo, mas, poxa vida, né, tem coisa que não dá para deixar de falar, e quando tem que você falar, tem que falar a verdade. Esse é o meu profissionalismo, não vou falar outra coisa, as meninas sabem que nós somos muito rigorosos nos convidados que nós trazemos aqui no Você Bonito. Eu que agradeço, Carol, agradeço em nome... Tá? Saibam disso, né, quando fala assim, leva tal pessoa, o povo me manda, leva tal pessoa, sempre avaliamos o trabalho dos convidados para que eles venham no Você Bonita falar em rede nacional. Isso é importante também e isso é sério. A responsabilidade, Carol, da gente como médico de falar para tantas pessoas que estão vendo de uma maneira que seja ética até, porque a gente não pode usar meio de comunicação para angariar consulta por procedimentos mágicos, e é a medicina que agradece, pode ter certeza, os bons profissionais e a medicina séria. Tá aí, quem quiser saber mais, site Dr. Roberto, nutrasaude.com.br e lá no Instagram, @doutor abreviado, Roberto Navarro, você já encontra tudo. Super aula, obrigada mais uma vez. Carol. E a próxima, arrasou!